bater um papo com o professor, o ex-deputado federal, o analista político, João Correia. Ele não gosta quando eu chamo ele de analista político, ele acha que é uma brincadeira minha, que eu estou zoando. Mas o João é um dos políticos que melhor analisam o quadro, principalmente quando nós falamos da cozinha da oposição e, por que não dizer, da política local como um todo e nacional. Professor João Correia, muito boa noite. Boa Tudo noite, bem? Alain. Graças a Deus. Aliás, eu quero desejar a todos os seus telespectadores que parece que estão aumentando mês a mês, um feliz ano novo, cheio de realizações, cheio de alegria. Muito ocupado com a cátedra de economia da UFAC, professor? Uma beleza. Ainda em Cruzeiro do Sul também, não? Não, agora com Só a turma de Direito, me levaram também para Nutrição. Olha só, Turma de Nutrição, legal. que bacana. Tá muito bom. E agora também estou concluindo o curso de Direito, né? O senhor também está Estou fazendo o tal do TCC lá da FAO. Olha que beleza. Então teremos um historiador, economista, cientista político e agora também bacharel em Direito. E outras cositas mais. Professor, o senhor foi um dos maiores críticos da candidatura de Fernando Melo à Prefeitura de Rio Branco pelo seu partido, pelo PMDB. Fernando foi derrotado, mas o senhor, antes disso, foi derrotado na disputa interna. E Fernando teve uma votação muito abaixo do que os PMDBistas mais pessimistas esperavam. Como é que o senhor digeriu o resultado dessa eleição para o seu partido, começando essa análise? O que isso representa para o PMDB, um resultado tão abaixo como foi o da eleição passada? Olha, se você olhar do ponto de vista das vantagens que aconteceram com a candidatura do Fernando Melo, pode-se retirar o seguinte: o 15 voltou para a rua. Voltou meio baleado, tá certo? Tímido. Meio tímido, meio chumbado, meio furtacor, mas voltou, né? Eu acredito que a candidatura do Fernando Melo pavimentou o caminho para que o 15 volte para as ruas de Rio Branco, do Acre inteiro, com as suas cores plenas, com todo o seu esplendor. Ou seja, o PMDB vai ter candidatura própria a todos os cargos fundamentais. Inclusive agora em 2014, para o governo? Mas não tem a menor dúvida disso. Mas o PMDB não estaria compondo com lideranças da oposição, com o próprio Petecão, que se lançou candidato ao governo, com o próprio Márcio Bittar. Não seria esse o caminho do PMDB, depois dessa surra, se resguardar e talvez apoiar ou indicar um vice? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo como um erro a mais, né? Se o PMDB optar por essa posição. O ex-prefeito Aldemir Lopes, hoje é o secretário-geral do PMDB, e no dia 22 de fevereiro, nós teremos uma reunião do partido, da executiva estadual do partido, para que nós refaçamos, para que nós discutamos, para que nós nos sentemos, avaliemos e encaminhemos as questões. E eu acho que o PMDB tenderá a voltar a jogar na oposição o DNA original. Porque, Alan Rick, a oposição com esse DNA não original, transgênico, não deu muito certo. E qual é o futuro do Fernando Melo no PMDB, na sua opinião? Eu acho que o Fernando Melo pode ser um candidato a deputado federal, a deputado estadual. Ele se qualificou, ele se mostrou. Já tem a experiência. Enfim, já tem experiência, não tenho dúvida alguma. E há que se diga com toda justiça que o programa eleitoral de Fernando Melo foi, na minha humilde opinião, o melhor em termos técnicos de qualidade de produção. Foi o melhor programa quer dizer, de na TV. verdade, Alan, eu acho que a questão essencial, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra o Fernando Melo, o que quer que seja, eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Para mim, a política é uma questão do exercício da função pública mais nobre que há. Essa é a minha avaliação de política. Então, veja só, eu acho que a oposição, agora, nas eleições de Rio Branco, da capital, cometeu uma série de erros, porque ela teria condições de ter vencido essa eleição, sim. Mas ela cometeu, eu acho que, 3 erros básicos. Por exemplo, fala-se que Bocalon não esteve atento aos detalhes técnicos. O senhor concorda com isso? As informações que lhe eram passadas. Bocalon não se soube se capitalizar disso. O senhor concorda? Concordo inteiramente com essa avaliação. Eu acho que o candidato negligenciou as informações técnicas para os debates e perdeu os 2 debates.
O Bocalhau perdeu os 2 debates, ele estava trabalhando, ele estava realmente se jogando inteiramente, que ele é muito trabalhador, mas ele não parou para ouvir as pessoas, os técnicos, de modo que ele perdeu os 2 debates. Isso aí soma um pouquinho da derrota do Bocalhau. Mas o candidato Marcos Alexandre, ele, por outro lado, mostrou que estava muito bem preparado, que ouviu e que se arregimentou, se armou com os dados técnicos, tanto que mostrou mais desenvoltura nos debates. Você concorda? Concordo também inteiramente com isso. Eu acho que o candidato Marcos Alexandre é um candidato extremamente esperto, né? E ele teve uma preparação muito grande, ele bebeu tanto as informações do pessoal da Companhia de Selva e do governo, que ele realmente se ouve melhor. Eu acho que ele se ouve até bem demais, parece que até agora ele já incorporou o nome de Viana no nome. É um negócio meio esquisito, meio estranho, mas enfim, ele talvez tenha bebido demais, ele não precisasse ter bebido tanto, ele podia ter bebido realmente as informações e ter ficado com a sua autonomia. Mas me parece que ele já se perfilou colocando no seu nome o nome Viana. Eu sei que é possível isso acontecer na questão do direito civil, mas aí pega um pouco mal, assim, de você ter um nome posterior, um sobrenome, né? Viana, que é o nome da família. Enfim, mas houve isso. Eu acho que o Bocalhau, no primeiro ato, o Bocalhau negligenciou os dados. Os dados. Segundo, técnicos. O Bocalhau foi muito mal informado pela equipe que levantava as informações para ele, para a equipe de informações propriamente dita, que sempre o elogiava, sempre o colocava acima de onde ele estava. E isso fez com que eles cometessem erros políticos graves. Por exemplo, a vaidade é da condição humana, Alain. E aí, quando você faz uma pesquisa que te dá acima 5, 10, 15 pontos percentuais, as pessoas que te rodeiam começam a, digamos assim, ficar com o sapato muito alto. E isso implica em que você não faz as alianças corretas. Isso implica em que a arrogância vem naturalmente para estabelecer, para informar o tipo de relacionamento que você tem. O que aconteceu? O Bocalhau foi informado desde o início por, digamos assim, critérios equivocados. O grupo de informação do Bocalhau não era um grupo realista. Era um grupo que sempre o bafejava, o festejava demais. E em cima de informações erradas, o Bocalhau agiu errado, inclusive nesse trato com os demais mecanismos, elementos da oposição. Mas peraí, nesse ponto de vista, o senhor acha que o Bocalhau é tão ingênuo assim, ou talvez se deixou encantar tanto assim? Desde o começo, eles achavam que ganhavam essa eleição no primeiro turno com o pé nas costas. Quando eu fui escorraçado lá da campanha, da convenção do PMDB, o Bocalhau me convidou para que eu fosse no lançamento da candidatura dele. E eu fui. Qualquer um que me chamasse, eu iria. Quando eu cheguei lá, só pedi uma coisa: Bocalhau, por favor, você vá, procure o Fernando Melo e converse com o Fernando Melo, converse com todos os elementos da oposição, mas especialmente com o Fernando Melo, para que se componha uma perspectiva de oposição. Porque eu acho que esse é o grande nó das nossas derrotas sucessivas, porque as pessoas propõem, Alain Henrique, uma unidade da oposição em torno de um nome, e isso é um equívoco mortal. Inclusive para 2014? Para 2014, para 2016, para 2018, para 2020. No caso das eleições de 2014, nós temos que ter apenas um nome para a eleição de primeiro turno, que é a de senador. Nós só temos uma vaga, então nós temos que ter um candidato apenas das oposições, que possa ir no palanque A, palanque B e palanque C. E qual seria esse candidato? Qualquer um que consiga esta unidade. Gladson Cameli, por exemplo? Qualquer um que consiga essa unidade. Se houver 2 candidatos de oposição, um deles estará traindo. Tá? Esse é o primeiro elemento. Já na questão do governo do Estado, que tem eleições para 2 turnos, a oposição, eu sei que a população às vezes não entende isso, mas duvido se você sentar 5 minutos e explicar se a pessoa não compreende. Quando nós temos as eleições em 2 turnos, Alain Henrique, quem gosta de eleição de um turno só é a situação. É só a situação que gosta de eleição de um turno só. E, aliás, nessas eleições passadas aqui em Rio Branco, a própria situação queria, quando atraiu a deputada Antônia Lúcia, queria forçar um segundo turno, porque ela achava que o Bocalhau ganharia essa eleição no primeiro turno. Tá? Ela não confiou muito no seu taco. Quando ela confiou já com as informações, com todo o peso, etc., o que a situação quis? Quis exatamente ganhar a eleição no primeiro turno. Porque não adianta a oposição, Alain Henrique, não adianta
basta que nós reclamemos, por exemplo, do dinheiro que a situação compra a eleição no dia. Isso já é um dado, ninguém muda isso até que a gente tire este grupo do poder e que nós coloquemos uma oposição que o suplante, que o supere. Porque o que mais me entristeceu, eu rodei no dia da eleição, a cidade inteira, foram as crianças agressivas, extremamente ofensivas com o 13. Por quê? Porque agora deram de comprar as famílias inteiras. Então, veja bem, esse é um dado. Segundo, o outro dado, que é uma patifaria. Desculpe usar um termo tão forte. Essa coisa do Ibope, isso é uma patifaria. Do Ibope com a rede amazônica de televisão. Ou seja, o Ibope vem e frauda, então nós sabemos que ninguém impede isso, a não ser quando tirar esse grupo do poder. Então, veja bem, a oposição ela tem que ter competência. E o que aconteceu? Aí vem para o terceiro elemento que eu acho, onde a oposição perdeu de fato. O senhor vai me responder qual é esse terceiro elemento no próximo bloco, estourou o tempo desse bloco. Vou fazer 2 blocos com o João Correia. Opa. E o senhor também me disse que tem um grande anúncio para fazer aqui, e esse anúncio diz respeito à candidatura majoritária do PMDB. Não vou falar mais nada, o senhor vai responder no próximo bloco. Já já a gente volta com o João Correia. Até já.